Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O tema desse vídeo será Inferno de Fogo, o espantalho da cristandade. Então nós vamos começar a analisar aqui, primeiro ponto, qual é a condição da pessoa quando morre. E vou analisar aqui na Bíblia, João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, a Bíblia do Obreiro. Vou usar aqui várias traduções, enciclopédias, léxicos, dicionários bíblicos e assim por diante. Primeiramente, eu gostaria de começar analisando aqui Gênesis 2:17 e mostrar o que Deus falou para Adão quando Adão foi criado. Gênesis 2:17. Você pode acompanhar depois na sua própria tradução e aí você poderá raciocinar e tirar suas conclusões. Depois de criar o homem, aqui no capítulo 2:17 da tradução Almeida, Deus disse o seguinte a Adão, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então note que Deus falou para Adão que se ele comesse daquela fruta, daquele fruto, ele certamente morreria. Bem, nós conhecemos a história e sabemos que Adão, ele comeu do fruto juntamente com Eva e aí recebeu a sentença que Deus já havia dito. Olha o 3:19, diz assim, olha, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Então Adão morreu. Ele voltou à mesma situação que ele tinha antes de ser criado, inexistência. Note que aqui não fala que Adão foi para o inferno de fogo, no local de tormento. Romanos 5:12 fala que por meio desse homem Adão, o pecado entrou no mundo e em consequência disso a morte. Então se alguém teria que inaugurar esse inferno de fogo, porque ele realmente foi o causador do pecado aqui entre os humanos, teria que ser Adão. Mas note que Adão não recebeu a punição de ir para o inferno. Ele voltou simplesmente à inexistência, voltou ao pó. Isso tem respaldo bíblico. Quando você vai aqui para Eclesiastes, capítulo 9, um texto que você provavelmente conhece bem, Eclesiastes, capítulo 9, vejam o que diz aqui, primeiramente o versículo 5, mostrando qual realmente é a condição dos mortos. Eclesiastes 9:5 diz assim, olha, porque os vivos sabem que hão de morrer, note, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Olha o versículo 10, tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, fugindo de todas as filosofias, platônicas inclusive, a Bíblia diz claramente que a pessoa quando morre, ela morre mesmo, ela volta ao pó. É interessante que Jesus, ele sempre comparou a morte como sendo um sono. Se você lembrar do capítulo 11 lá de João, ali quando chegou a notícia que Lázaro não estava bem, Jesus falou que Lázaro tinha ido descansar, mas que ele iria viajar para lá para despertá-lo do sono. Então Jesus sempre falou da morte como sendo um sono. Aliás, a Bíblia fala, os que adormeceram na morte. E isso é tão verdade que eu trouxe aqui um dicionário grego-português, e aqui falando da palavra cemitério, essa palavra cemitério, ela vem de uma palavra grega, a palavra coemitério. E aqui na página 325, fala que coemitério, da onde se origina a nossa palavra cemitério, significa lugar para dormir. Outros dicionários falam que cemitério ou coemitério é um quarto de repouso, um local onde as pessoas vão para descansar. Então vejam que essa é a situação
daqueles que morrem. Simplesmente voltam para o pó e ali eles ficam esperando, conforme vamos ver mais à frente, o momento da ressurreição. Então não tem nenhuma vida consciente depois que a pessoa morre. Alguns textos que podem até querer dar uma ideia disso, analisando dentro do contexto, por isso que é muito importante que se use a lógica, se use a cabeça quando se pesquisa a Bíblia. Nós vamos ver aqui no decorrer da nossa palestra. A verdade liberta.